Olá, graça e paz, tudo bem com você? Eu estou aqui para iniciar o nosso 7º módulo do curso Vivendo pela Graça. Só temos mais 3 módulos, o 7º, o 8º e o 9º, quase encerrando o nosso curso Vivendo pela Graça, mas eu tenho certeza que muita coisa já foi acrescentada ao seu conhecimento, à sua consciência, e na medida em que você vai recebendo as chaves, as revelações a respeito da obra maravilhosa de Jesus Cristo, do propósito, do plano do Eterno sobre a sua vida, você vai conseguindo entrar para viver nessa era maravilhosa que é a era da graça de Deus. E o título deste módulo, gente, de todo o 7º módulo é Ressurreição. A gente precisa dar a devida importância para a ressurreição de Jesus Cristo e a mudança que a ressurreição dele trouxe para as nossas vidas, trouxe para o universo, né? Principalmente porque foi o selo do início da era da graça, do novo tempo a qual Deus estabeleceu sobre a vida da humanidade, principalmente sobre a Igreja de Cristo. E a era da graça é o título da nossa primeira aula de hoje. Bom, para o nosso entendimento, eu vou repetir mais uma vez que a era da graça é também chamada do tempo Kairos. O tempo Kairos é a junção dos tempos crono, tempo limite do homem, o tempo da limitação do homem, com o tempo Aionos, que é o tempo eterno de Deus. Jesus Cristo inaugurou esse tempo, né, dentro da era da graça, e tudo aquilo que se ligar na terra será ligado no céu, desligado na terra, desligado no céu. Esse é o resumo, ou seja, não existe mais limite para a gente aqui através da fé. Se você tiver fé, então você pode estar vivendo nesse tempo maravilhoso, o tempo Kairos, que é também a Era da Graça. A Era da Graça, ela foi inaugurada através da celebração da Nova Aliança, naquele momento em que Jesus Cristo celebra a Santa Ceia, juntamente com seus 12 apóstolos, ok? No momento em que ele celebra a ceia, ele recebe os pecados da humanidade, aquilo que tinha de mal no homem, aquilo que tinha de ruim no homem, aquilo que matava o homem, ele recebe sobre a sua vida, e aí, como diz as Escrituras, como Paulo escreveu, ele se faz pecado para que nós fôssemos justiça de Deus. E justiça é exatamente o que o homem recebeu, a justificação através dessa nova aliança em Cristo Jesus. E com a justificação ele também recebe a santidade que estava sobre Cristo. Então, o homem passa o que há de ruim para Jesus Cristo, e Jesus Cristo passa o que há de bom para o homem. Então aí consistiu a nova aliança feita por Jesus Cristo na celebração da Santa Ceia, a celebração da nova aliança. Então a Era da Graça, ela foi inaugurada a partir daí. Ela foi garantida, chancelada através do preço, do sacrifício de Jesus Cristo, né? O preço pago por Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, ele chancelou, ele legitimou esta aliança, ok? E o bônus, na realidade, veio depois, através da consolidação da nova aliança, que foi através da ressurreição de Jesus Cristo. Através da ressurreição de Jesus Cristo, a ordem do universo mudou, ou seja, o homem volta para o plano original de Deus, né? Deus, quando ele criou o homem para ser eterno. Quando o homem pecou, ele passou a viver no estado de morte, né? O estado do pecado, a idolatria, e com isso ele não tinha mais direito de vida eterna. Jesus agora garante o direito de vida eterna através da sua ressurreição. Atos capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus Cristo, ele não pecou, ele se fez pecado para que nós fôssemos a justiça de Deus, ok? Então é o seguinte, a morte não teve poder para segurar Jesus porque ele não pecou, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós falamos sobre a crucificação, a morte de Jesus no módulo passado, lembra? Então agora, a partir de agora, a ressurreição é que sela esse novo momento da humanidade. Então, quando Jesus ele vence a morte, né, ele coloca o homem novamente no posicionamento do propósito de Deus, ok? E qual é o propósito de Deus agora para o homem? Porque ele vive eternamente, né? Essa sempre foi a vontade de Deus. Quando Deus ele cria a terra, né, o universo, ele criou o universo para compartilhar a glória e o reino dele, né, com os seres. Nós já estudamos sobre isso. Depois ele cria a terra e coloca a terra para compartilhar com o homem também os benefícios do seu reino, fazendo da terra uma sucursal, né, uma colônia do céu, só que ele dá o direito do homem escolher, né, em ficar só com o bem ou também conhecer o mal. Infelizmente o homem acabou conhecendo o mal, e com o mal, como eu disse, ele recebeu
a morte. Então Jesus veio resgatar um homem desse estado de morte. E a ressurreição, a gente precisa entender que existem duas palavras no hebraico para ressurreição, e na medida em que você tem um entendimento, né, da revelação dessas duas palavras, o que vai acontecer? Você vai ter mais clareza, porque quando falar a ressurreição de Jesus, muita gente celebra aí a sexta-feira da paixão, né, da morte de Jesus, aí quando é 2 dias depois celebra ali a ressurreição através do dia de Páscoa, mas não entende a plenitude da revelação desta obra maravilhosa de Jesus Cristo que foi concluída com a ressurreição. Beleza? Então existem duas palavras no hebraico para ressurreição. A primeira é tequiá. Tequiá é o mesmo que renascer, renascimento, né? Renascença, ressurreição e renovação. A gente pode usar uma palavra no grego para essa tequiá aqui, que é a metanoia, né? Que é a ressurreição que fala aquele que foi sepultado com Cristo no batismo. Então está falando da metanoia, da mudança, ou seja, eu morri através da minha mudança de pensamento, ok? Da minha mudança de forma, a minha conversão através do batismo. Então a gente tem que usar a palavra tequiá para esse tipo de ressurreição. E existe a palavra rachaiá, né? Que é esta ressurreição de corpo de Jesus Cristo aqui, que é a ressurreição que aquelas pessoas que morreram em Cristo vão receber no momento em que Jesus convocar a igreja para bodas do Cordeiro, ok? Então tem muita gente que não vai passar, quem estiver vivo vai ser arrebatado, e sendo arrebatado não vai passar por essa ressurreição que Cristo passou, né? Ela é uma garantia de eternidade, mas essa ressurreição aqui dita rachaiá, né? Que é a mesma que revivificação, ressuscitação, quem passou por ela? Lázaro passou por essa ressurreição, né? A filha de Jairo também passou por essa ressurreição aqui, que é o rachaiá, ok? E é a mesma que Jesus Cristo passou, só que de uma forma bem ampla, ok? Porque a partir deste momento, a morte não tinha mais poder sobre Jesus. Então essa é a nossa garantia. A Paulo escreveu, se eu não me engano, foi a igreja de Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses, dizendo exatamente isso. Estavam preocupados com essa coisa de que morre, não morre, preocupado com a vida daqui, com esse tempo aqui agora. E ele traz o entendimento seguinte: olha, não se preocupa. Quem morrer vai ressuscitar em Cristo Jesus, ok? A ressurreição é uma garantia para aqueles que estão crendo em Jesus Cristo para viver a eternidade. E a ressurreição, eu também chamo ela de metamorfose, né? Que é a mudança, que é o novo corpo que nós vamos receber em Cristo Jesus, ok? Quando Jesus veio à Terra após a ressurreição, ele veio ignorando todas as leis da física. Ele transpassava a parede, ele chegava, entrava num lugar, saía sem abrir porta, ok? Então esse estado é o estado em que a igreja vai voltar com Cristo Jesus para reinar com ele no seu reino eterno depois. Então o que eu chamo também, eu posso chamar de um tipo de metamorfose, porque muda a matéria, né? Muda tudo. Jesus ele comia, ele bebia, ele voltou na realidade com um corpo físico, porém fora das leis físicas, vamos dizer assim, do ser humano. Então a gente precisa entender sobre esses dois sentidos da ressurreição dentro do hebraico. O tequiá é a questão que você estabelece através do seu batismo, né? A fé que Jesus Cristo ressuscitou dentro dos mortos e garantiu o seu estado de eternidade, ok? E tem um rachaiá, né? Rachaiá, é chato falar esse nome, né? Que é o mesmo que é um estado de metamorfose, que é a mudança de um novo corpo, ok? Só para a gente entender um pouco aqui, não confundir aqui as bolas quando se diz a respeito de ressurreição, ok? Romanos 4:25 fala da mudança, o que a ressurreição mudou sobre o universo, né? Principalmente sobre o homem. O homem ainda continua sendo um projeto principal do universo de Deus, ok? Toda a obra de Cristo foi voltada para o homem faz parte do plano de Deus, eu e você fazemos parte desse plano de Deus, ok? Romanos 4:25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, como eu disse, a ressurreição foi a consolidação, ok? Da obra de Jesus Cristo, para que os nossos pecados realmente fossem perdoados de uma vez por todas em Deus,
ok? Garantindo o nosso posicionamento de justiça, de justo diante do Pai. E o que muda então? A lei do universo, que é o amor, né, volta a reinar, gerando que a oportunidade de vida eterna, mas somente para aqueles que creem. Ok? Foi dado para todo mundo tem oportunidade, todo mundo tem oportunidade. Porém, ela só vai servir, só vai ser real para aqueles que colocarem a sua fé em Cristo Jesus. Ok? O que não mudou? O livre-arbítrio continua, ele não mudou. O livre-arbítrio continua com uma chave de decisões, né, da escolha do homem. Então, por isso que aqui o fator crer e não crer vai fazer uma diferença, né? Mas a lei do universo está reinando a partir do momento em que Cristo ressuscita e conclui a obra dele. Bênção e maldição é tratado agora na individualidade, não na coletividade como era na lei de Moisés. Por exemplo, se um rei na época da lei de Moisés errasse, né? Se um sacerdote errasse, o povo sofria. Ok? As consequências, né? A maldição. Então a bênção estava condicionada a representantes humanos. Agora está a bênção e maldição, né? Agora está completamente diferente. A bênção está representada por Jesus Cristo, né? Agora viver ela ou não, viver o estado de bênção e maldição, agora trata da individualidade. A lei do amor está liberada para todo mundo, mas é o homem quem deve decidir se quer viver ou não nesse estado, nessa era maravilhosa chamada graça de Deus. Poder da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 58. Eu busquei algumas palavras aqui na raiz do hebraico para a gente poder entender na realidade a profundidade desse texto que Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Ok? Vamos lá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ok? Bom, infelizmente, né, como eu sempre digo aqui, alguns erros de tradução dão um outro sentido para o texto em si. E a gente precisa ler todo o contexto, entender todo o contexto, né, para achar o sentido e falar, pô, tem alguma coisa errada aqui. Quando você vai buscar na tradução original, principalmente na tradução do hebraico, você vai encontrar coisas que têm mais a ver, que estão mais correlacionadas com tudo aquilo que principalmente Paulo está querendo dizer. Paulo era um mestre das escrituras sagradas do povo hebreu, ok? Gente, ele foi educado por Gamaliel. Eu acho que eu já até comentei a respeito disso aqui. Gamaliel era o cara da época, né? Era muito respeitado, né? Ele foi ensinado, instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era um discípulo, né, do lado de Gamaliel, então ele tinha toda a informação possível a respeito do sistema religioso, da cultura, da história do povo dele. Então ele era um cara que levava isso muito a sério. Eu acho que a gente também deve levar isso muito a sério para ter esse entendimento a respeito, principalmente dessa era da graça que nós estamos vivendo hoje. Então por isso que Paulo teve tanta clareza, né? Ele fala que Jesus Cristo revelou a ele, mas na medida que Jesus Cristo revelava, ele correlacionava até mesmo com o seu entendimento, com toda a sua estrutura de conhecimento que ele tinha, né? Por isso que ele entendeu a graça com tanta clareza. Ok? Então, vamos embora entender aqui a mudança de algumas palavras, de sentido de palavras para a gente entender. Ok? A primeira é Emvet, morte personificada. Onde está a morte? Aqui é Emvet no hebraico, né? Que é a morte personificada. Né? O aguilhão é Oketz, que é ferrão de punição. Ou seja, a morte era a punição do pecado. Né? Então, ou seja, ou vice-versa, né? O pecado, por causa do pecado, o homem recebia a morte. É isso mesmo, né? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então a lei de Moisés era que chancelava o estado de morte do homem, porque a lei, de certa forma, ela é santa, né? E por causa da santidade, da profundidade da santidade da lei, o homem não conseguia cumpri-la. E como ele buscava essa visão aí de justificação pela lei, o que acontecia? Não conseguia cumprir a lei, então ele tinha que passar pela morte. Ele passava pelo estado de morte e recebia essa condenação. Então, ou seja, a punição do pecado era a morte.
ok? E a força do pecado estava na lei, porque o homem sempre será condenado pela lei e nunca justificado. Agora, Paulo ele continua dizendo o seguinte, que a graça de Deus, né, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Ele fala agora da vitória sobre a morte, trazendo o estado de vida eterna, né, através da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele pede para ser firme, para ter fé, para ser confiante e constante. Ou seja, você deve acreditar nisso como uma verdade absoluta na sua vida. Sempre abundante na obra do Senhor. Ou seja, seja cheio da consciência dessa obra, né? Agora, essa frase final aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, é onde confunde muita gente, né? Porque primeiro fala da obra do Senhor e depois fala do trabalho, do seu trabalho, né? Esse é o entendimento dado aqui no texto. Quando eu vou buscar a tradução correta, o entendimento para essa última frase, eu vou falar uma coisa para vocês. Deu mais sentido para o texto e trouxe uma revelação mais clara para mim a respeito do que Paulo está querendo dizer aqui. Vamos lá. Então quer dizer que eu preciso trabalhar para ser constante na obra do Senhor? Eu preciso fazer com que o meu trabalho não seja em vão? Ok? Vamos entender o que o texto no hebraico aqui diz. Vou ler o texto aqui no hebraico. Sheidoim minipei aten kailo larik amlikhem ba adonaiunu, ok? Tenha um conhecimento que não é em vão o esforço duro do nosso Senhor. Mudou o sentido, né? Mudou completamente sentido. Não está falando do meu, do seu esforço. Está dizendo da obra do Senhor. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Tenham o conhecimento que não é em vão o esforço duro do Senhor. Que esforço duro foi esse? A obra de cruz. Ok? Que através do início ali da obra da cruz, né, ele vai depois da morte, ele ressuscita, ele garante novamente para o homem o estado de eternidade. Ele vence a morte. Ou seja, morte, onde está a morte? O teu aguilhão. Ok? Onde está agora o pecado que condenava, que chancelava o estado de desgraça da vida do ser humano? Não existe mais, né? Então, ou seja, a lei não tem mais forças, vamos dizer assim, para julgar um homem, né? Porque seria condenado, porque Cristo agora, através da graça, se manifesta para que a vida eterna venha reinar sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo diz, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sempre confiantes no que Cristo fez, ok? E tendo o conhecimento, não é sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor, não é isso, o texto não quer dizer isso, tá, gente? O original quer dizer, tenha o conhecimento que não é em vão o esforço duro do nosso Senhor. Isso confirma que a obra de Cristo foi suficiente, foi completa para a redenção, a remissão de toda a humanidade, ok? Faz muito mais sentido, ok? Então, aí está o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então, essa era da graça é exatamente para trazer a nós uma consciência clara do resgate de Jesus Cristo, da vida do homem, do seu estado de pecado, ok? Agora, Toninho, até quando vai durar esse período da graça? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Gente, aconteceu isso? Acabou o período da graça, ok? Cumpriu-se na realidade todo o propósito da obra de Cristo Jesus. Então é o seguinte, arrebatamento e ressurreição, ok? Arrebatamento e ressurreição vai acontecer a partir do momento em que Cristo vier nas nuvens para gerar, né, esse novo estado, agora o estado eterno para a vida daqueles que creem. Então, esta é a era, este é o tempo e este período vai durar até esses acontecimentos, que é o arrebatamento e também a ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, ok? Então, ou seja, existe muito mais coisa sobre a era da graça para a gente poder estar falando, mas como eu disse aqui e venho dizendo em algumas aulas,
Eu estou entregando chaves porque na medida em que você for lendo agora, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar coisas fantásticas, coisas tremendas, revelações muito claras para você, porque você já tem um filtro. Você vai saber sobre o que eu estou vivendo hoje. Que era que eu estou vivendo hoje? É o Kairos, é o tempo da graça. Beleza, então isso aqui é para mim, ok? Então, espero que isso tenha trago entendimento para a sua vida, tenha trago entendimento para a sua caminhada em Cristo Jesus e que você possa estar vivendo esse período maravilhoso que é a graça de Deus. E até a nossa segunda aula do sétimo módulo.